Seguimos aqui. Judeu, pautas do Corinthians. O que você quer falar rapidamente para te liberar? Bom, vamos lá, gente. Minhas fontes estão me confirmando aos poucos aqui que o Memphis não está satisfeito no Corinthians, justamente por toda essa turbulência aí que está acontecendo na diretoria e sondagens que times europeus estão procurando ele e ele está querendo voltar a um nível de futebol maior do que é o nosso Campeonato Brasileiro, ou nossa Copa do Brasil. A folha salarial do Memphis é de 6 milhões fixo, tá? Fora... então faz sentido, porque fala que o Corinthians tem que pagar 4, né? Então o Sport da Sorte dá 2? É isso? Então, a maior parte do salário do Memphis é da Sport, tá? O Corinthians paga a menor parte, tá? O Corinthians não arcou com o salário fixo 100%. do Memphis, tá? 100%. Então é isso que acaba dando uma diminuída aí no problema do Corinthians. Mas é aquela coisa, cara, eu sendo corintiano, se eu fosse jogador do Corinthians, eu jogo do lado do Memphis, cara, eu ganho 300 pau. Eu tenho que correr por esse cara, velho, sendo que ele ganha 6 milhões e você vê ele cansado, velho. Você vê a maioria dos jogos dele, ele tá cansado. Ele começa o jogo, a intensidade dele se perde, você vê uns passes besta que ele perde, e assim, você enxerga que aí o elenco do Corinthians também não tá mais assim, cara, fechado com ele, velho. O pessoal tá priorizando o Yuri Alberto. Você vê que a mídia do Corinthians é dividida entre Memphis e Yuri Alberto. E daqui a pouco o Memphis vai sair, cara, porque o Corinthians precisa fazer redução salarial, cara. Ó, outra coisa, o Coronado já saiu do Corinthians, já fechou com o time lá da Arábia. O Coronado também tinha um valor alto de salário e não mais faz parte do Corinthians. Então o Corinthians está tendo que se adaptar financeiramente e o Dorival tá fazendo a escolha dos jogadores. Agora é com o Dorival, cara. Se ele quer, fica. Se ele não quer, vai embora. O Charles também parece que também já tá de saída, já não quer mais também. Nem eu quero mais aquele cara. Isso é horrível. Cara, então, vamos falar a verdade aqui. O Memphis é uma baita jogada de marketing do Corinthians e acertou no sentido de vender, disposição do clube, fortalecer a marca do Corinthians fora. Isso foi legal. Mas vamos falar de campo e bola. Ele vive... Vamos falar de nível técnico? Ele vive daquele gol contra o Grêmio, que foi um baita gol. Ele vive de um outro gol de falta que ele fez aqui na Arena. E ele vive de um outro... Ele vive de 3 ou 4 gols do Corinthians. Se você for falar assim, ó, o Memphis é aquele cara que pega e desequilibra, cara, pelo amor de Deus, o Garro 1000 vezes mais bola que Memphis. O Coronado, se tivessem dado um mínimo de importância pro cara, um mínimo de oportunidade, eu tenho certeza que ele teria... Não vou comparar, mas ele seria ali mais ou menos o que o Jadson foi pro Corinthians naquela época. Os caras deram tudo na mão desse Memphis. Passos fortes. Pô, pode subir aí. Os caras deram tudo na mão do Memphis e ele não entregou, meu irmão. Eu acho que tem 2 situações aí. A primeira situação, a parte interna. O Memphis teve toda aquela questão quando ele fez o aniversário, chamou todos os colaboradores do Corinthians, mas desde a declaração que ele deu, que derrubou o Ramon Dias, não lembro quanto, um jogo do Campeonato Brasileiro, que ele fala, os meus companheiros, algo mais ou menos assim, os meus companheiros não estão na mesma intensidade que eu. E o time tá bagunçado, tá desorganizado. Desde que ele fala isso, quem trabalhou minimamente com futebol e com vestiário sabe como funciona. O recado foi claro. O cara já é visado por ter o maior salário do elenco. Quando ele fala algo isso, ele joga o time pros leões. Expõe a galera. E ninguém vai correr pelo cara. O que acontece? Tecnicamente, eu acho um monstro. Tecnicamente. Porra, o maior artilheiro da seleção da Holanda, pô. Não é qualquer seleção. O maior artilheiro tem quantos gols? 40 gols? Ele é o maior artilheiro da seleção da Holanda. Mas há de 2 anos pra cá, jogando contra a Lituânia, jogando contra Liechtenstein, jogando... para com isso. Jogando Atlético de Madrid. Tudo bem, jogando bom jogador Barcelona. Bom jogador e deu. Pô, não, mas... Bom jogador, pô. O cara tava no alto nível. Ele foi mandado embora do Barcelona. Ele não se... Por quê? Comportamento, amigão. É sobre isso. Não é sobre isso. Aí concordamos. Entendi. Não é sobre a parte técnica. Foi mandado embora do Atlético fora do campo. por parte técnica. O Simeone não queria ele lá porque ele não tinha intensidade. Não. Documentário da La Liga fala isso. Ele tinha 2 jogadores, ele e o Morata. Ele começou jogando bem. Só que ele não queria ficar no banco pro Morata. E começou a arranjar confusão. Léo? Ele é o senhor Memphis Depay. Memphis Depay. É filho Depay, como diz o nosso... Não vou falar o nome dele pra não dar moral, mas vocês sabem do que eu tô falando. Bom! Pelo amor de Deus, Léo.
bom jogador e ponto. Se você balançar uma folha ali na várzea de domingo, nos grandes clubes, nas grandes várzeas de São Paulo, tu acha uns 3 ou 4 igual o Memphis. É só dar uma chuteira boa. Jefinho! Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Ô, Lelete amassa, velho. Tá de sacanagem comigo, pô. Lelete! Tá de sacanagem. Eu discordo, craque. O que você acha, Judeu? Cara, Falei absurdo, assim, não, eu concordo com você, mas assim, a gente também tem que lembrar que assim, o que fez o Memphis se destacar de certa forma foi justamente no jogo contra o Atlético Paranaense, que ele fez aquele gol de falta, e foi ali que, inclusive, os próprios jogadores do Corinthians falaram que foi ali que eles acordaram que realmente dava pra gente não cair, que não era pro Corinthians ser rebaixado, tanto que foi daquele jogo pra frente que o Corinthians engatou todas as vitórias. Então ele foi importante sim em todos os jogos, mas, cara, acabou a temporada do ano passado, o rendimento caiu 100%. Cara, assim, na minha visão, não era o momento do Corinthians trazer um jogador desse nível, principalmente dessa folha salarial. O Augusto Melo quis impressionar, o Augusto Melo quis mostrar pro torcedor que o Corinthians é grande, que o Corinthians tem nome lá fora. Cara, todo mundo já sabe. Mas não é o momento eu achei que não era o momento, cara. A gente tem tantos outros jogadores que custam mais barato e dá um sangue, sabe jogar. A gente tem, você comentou, tinha o Coronado, a gente tinha o cara que não foi bem aproveitado, aquele que, qual que era o nome dele, que jogou contra o São Paulo na final, na semifinal lá, cara, o argentino. Semifinal contra quem? O Matias Rojas. Não pagaram o cara. Isso, era um jogador, cara, que veio com uma especulação excelente. O cara joga bem, o cara chutava bem e tal, não sei o quê, o cara tinha falaram super bem, veio e morreu, sabe? A sensação que dá, gente, é que todos os jogadores que entram no Corinthians parece que os caras sofrem uma lavagem cerebral, ninguém se dedica, porque quando sai do Corinthians os caras voltam a jogar bola, velho. Eu não tô falando de um nem de dois jogadores, eu vejo vários jogadores entrando no Corinthians, o rendimento do cara muda, ele não entrega 100%, e aí ele sai do Corinthians, ele passa a desempenhar novamente o seu alto nível de futebol. Será que isso não tá acontecendo com o Memphis também? Ou será que isso é muito nariz empinado do cara, sabendo que ele ganha 6 milhões no Corinthians, e que a hora que ele quiser ir embora, ele vai embora? Cara, sabe, então assim... Se pegar esse valor que você paga no Memphis aí, o próprio Corinthians já foi exemplo disso, São Paulo já foi exemplo disso também. Se você pegar esse valor que você dá no Memphis aí, tu traz uns 3 ou 4 jogadores medianos pra montar um bom elenco, cara. Aí eu concordo. Pelo amor de Deus, cara. Aí eu concordo. Claro, exageros à parte, bom jogador, artilheiro da seleção holandesa, tudo certo. Mas o valor que é pago pra Memphis Depay não condiz com você ter um clube mal financeiramente, desequilibrado nas peças ali de meio campo, de defesa, de ataque. Cara, não quer trazer 4 jogadores por esse valor? Não dá pra trazer? Traz 2. Posso falar? Traz 2. Não é mediano pra bom. Se o Baldinho falou que o pacote Memphis é 6 milhões, o Paulinho ganha 2 milhões do Palmeiras. Só que teve que pagar 70 milhões pra tirar ele de lá. Não, tudo bem, eu concordo. Mas o que eu tô falando, eu só tô dando uma comparação em termos de salário, é nesse nível. Você não consegue um nível tão alto, um nível parecido. O Corinthians de 2015 ou 17, não lembro, acho que foi do Carille, montou um time 17. honesto e bem equilibrado. Sim. E não pagava esses 6 milhões. O Corinthians nunca teve grandes, assim, teve grandes craques no passado, mas assim, no passado recente, não teve assim um Neymar. Era um time de operário. Era um time de operário que chegava no pau, cara, e errasse. E é isso que a torcida quer. Qual que é o DNA? Não quer os caras, o Baldinho pode falar. Você não quer os caras que fica estrelinha. O cara que fica dando pedalada e não resolve nada, e o cara que chega junto, o torcedor do Corinthians chuteirinha bonita. Junto. O DNA então, assim, do Corinthians é o quê? Chegar ao pau. Pra te liberar aí, Baldinho, mais alguma coisa que você queira falar do Corinthians que você acha importante pra nossa audiência aí? Lembrando que tá no litígio aí, né? Augusto Melo, o Stabile, que vai suceder o Stabile, que inclusive era um defensor ácido, ativo de Bolsonaro e militarismo aí, né? Nada a ver com o Corinthians, mas eu queria que você falasse. Então, eu acho que assim, o Corinthians teve essas férias aí do Mundial, né? Pra poder tentar organizar um pouquinho que seja, cara, 1% dessa bagunça que tá acontecendo lá dentro.
O Dorival tá tendo tempo também agora para poder treinar o time, né, cara? Poder encaixar melhor as peças lá, taticamente dizendo também, porque outro horror do Corinthians, cara, é você ver a zaga do Corinthians, que é misericórdia. A Metodista, cara, é melhor. A zaga da Metodista é melhor do que a do Corinthians. Em qual gestão? Todas, tá? Todas. Se não falar Leonardo Valejo, você tá saindo agora. Amarelo. É pra tomar o vermelho já, né, Valejo? Então, assim, cara, eu acho que o grande destaque aí é a gente ver com a volta aí do Brasileirão, né? Lembrando que a Copa do Brasil vai voltar e o Corinthians vai pegar o Palmeiras nas oitavas. Então, assim, a gente tá zoando os caras agora, tal, que os caras foram eliminados, mas eles vão estar mordidos nas oitavas contra a gente. Então, assim, é um cenário, cara, que o Corinthians tem que pensar fortemente como é que vai ser, estrategicamente também, como que a gente vai se salvar esse ano, cara. Porque a gente não tá competindo mais nada, a não ser o Brasileirão e a Copa do Brasil. E a questão da diretoria, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o André Sanches, né? Aquele queridíssimo ex-presidente, se encontrou num almoço aí recentemente com o Alvarenga, que também era um outro diretor do Corinthians, que fez parte da chapa do Corinthians aí na do Augusto Melo. Enfim, os caras estão querendo voltar, né? Eles não foram expulsos do Corinthians, porque pela lei lá da Constituição do Corinthians, os caras não podem ser expulsos. Então, os caras estão rastejando, os caras estão aí pelo backstage. Então, cara, ficar de olho, todo corintiano aí tá fiscalizando aí o Corinthians, né? Principalmente a Gaviões, né? Que a ideia dos caras é fiscalizar o Corinthians. Mas a gente sabe também que tem muita corrupção, né, cara? Tem muita ligação entre torcida e a diretoria também, que a gente sabe que é tudo por debaixo dos panos. Mas é isso, eu acho que o grande destaque meu como corintiano é ver o que o Corinthians produziu nesse mês de férias, cara. O que o Dorival conversou com os jogadores, o Yuri Alberto foi lá nos Estados Unidos, fez um reforço físico imenso com o Bidon, e os caras estão assim, se preparando. Agora eu quero saber como é que vai ser esse segundo semestre aí, o time organizado, a diretoria do Corinthians, né, colocando a consciência aí em jogo, vendo que realmente, cara, tá acabando o campeonato aí, estamos chegando no segundo semestre e as coisas têm que acontecer, cara. É a mesma coisa pro Santos, é a mesma coisa pro São Paulo, é o tiro no pé de todo mundo. É o momento da aposta aí, né, cara? Eu acho que esse Mundial trouxe aí um momento pra todo mundo falar, opa, peraí, o que a gente vai apresentar agora no segundo semestre? Não fale, né, do meu São Paulo, tá? Matheus Lopes tem um recado pra você, pague as marmitas primeiro. É complicado, né?